de fazer o resto da viagem de outra maneira. São essas as medidas que estão a ser tomadas entretanto. São muitos passageiros, são dezenas de passageiros que estão junto a nós com a bagagem que traziam nesta viagem, que acabou por não terminar da maneira que esperavam, já que houve então este acidente com uma viatura. E relembro que ainda não consegui apurar quais foram os inícios do incêndio, mas a verdade é que em paralelo com este acidente houve também um incêndio de alguma escala ainda. Foram vários os veículos dos bombeiros do Fundão, mas não só, que se dirigiram até ao local, onde está também a GNR a tentar acalmar as pessoas e perceber ao certo quais eram os passageiros que este comboio transportava. E, portanto, foi um incidente que não sabemos ainda ao certo se foi o que esteve na origem do incêndio, aqui em Alpedrinha, no Fundão. Entretanto, haveremos de falar com o Presidente da Câmara Municipal, que também nos dará algumas palavras sobre este acidente e que nos trará, com certeza, números mais concretos daquilo que efetivamente aconteceu na linha da Beira Baixa, junto a Alpedrinha, no Fundão. Portanto, as pessoas que vamos podendo ver aglomeradas nesta zona são então os passageiros que circulavam no comboio, mas já há vários autocarros prontos para dar seguimento a estes passageiros que, entretanto, acabaram por ficar sem o meio que os transportava. Relembro que, além do choque entre este comboio e o veículo, houve também um incêndio, mas ainda está por apurar. Aliás, eu ainda não tenho essa informação, se foi então este choque que desencadeou o incêndio aqui na zona de Alpedrinha, no Fundão. É exatamente junto à estação de Alpedrinha que nos encontramos, nós e as dezenas de passageiros que seguiam neste comboio e que agora ficaram sem conseguir concluir a viagem. Eu vou, entretanto, tentar ver se consigo falar com algum destes passageiros, mas acredito que seja um momento de choque para estas pessoas e que com certeza não queiram prestar declarações. Peço desculpa, boa noite. Posso? Não? Está tudo bem, obrigado. Portanto, efetivamente, estas pessoas que se vão juntando aqui não pretendem falar. Vou tentar. Boa noite, peço desculpa, posso falar consigo? Sim. Posso? Olá, boa noite, como é que se chama? Tomás. Tomás, seguia então no comboio que acabou por ter este acidente? Sim, estava na carruagem 21 que começou a arder. Nós ainda não temos grande informação. O que é que me pode dizer sobre aquilo que aconteceu? Nós estávamos a fazer a viagem tranquilos, quando sentimos o comboio a tropeçar e sentimos um pum, um estrondo. De repente olhamos para o lado, está algum fumo, pessoas a gritar fogo, fogo, fogo e começámos a correr. E, portanto, não tem a certeza de que esse choque foi contra um carro, é verdade? Foi contra um caminhão, supostamente. Um caminhão, ok. E, portanto, não tem a certeza se foi então este acidente que esteve no início do incêndio? Em princípio foi, porque o que estava a arder era a galera do caminhão, supostamente. Ok. E sabe-me dizer se houve, eu sei pelo menos de uma pessoa que ficou ferida, sabe se há mais pessoas que ficaram feridas? Eu só vi mesmo uma senhora ferida, de resto não vi assim muito mais. Muito obrigado. Diga-me só também, este comboio seguia para onde? E em direção a Lisboa, Guarda Lisboa. E, portanto, estão a aguardar neste momento indicações para perceber o que é que vos vai acontecer? Sim, em princípio devemos ir de autocarros, porque já estão aqui 3 autocarros e em princípio é assim que vamos. E, portanto, os operacionais têm estado neste momento a tentar perceber quem é que seguia no comboio, a recolher informações para também vos encaminhar nos comboios, é isso? Sim. E nos autocarros, aliás? Sim, sim. Muito obrigado. O resto, uma boa viagem. Obrigado. Eu vou então tentar falar com outras pessoas. Não sei se haverá mais alguém que está com capacidade para falar comigo. Boa noite. Posso falar consigo? Muito boa noite. Em direto para a Beira Baixa TV, como é que se chama? Daniel Dias. Seguia neste comboio que acabou por buscar num caminhão, é isso? Sim, na carruagem 21. E sabe-me dizer ao certo o que é que viveu durante estes minutos, que acredito com algum pânico,
Foi tudo muito rápido, nós só vimos o fogo, basicamente, depois do embate com o carrinho. O embate foi muito forte. Foi, sentimos o comboio todo a tremer, a descair um pouco. Quando sentimos isso, toda a gente levantou, vimos o fogo e foi sair o mais rápido possível. E neste momento está à espera ou já tem alguma informação sobre como é que vai continuar a viagem até Lisboa? Eu vou até ao entroncamento, mas dizem que temos de estar à espera, alguém há de nos informar para que autocarro vamos. É tudo o que eu sei. Até agora sei que houve pelo menos uma senhora ferida, não tem informação de mais feridos. Houve várias pessoas a queixarem-se de ter batido com a cabeça. Imagino, com o choque. Com o tal choque que eu falei, mas nada de muito grave que eu tenha visto. E o ambiente vivido na sua carruagem era de algum pânico? O que é que me Sim. consegue descrever? Foi um pouco de pânico, umas pessoas a tentar manter a calma, outras com aqueles nervos normais de querer sair o mais rápido possível. É aquele pânico. Muito obrigado, o resto de uma boa viagem para si. Obrigado. Entretanto, não sei se o Presidente da Câmara já está disponível, é verdade, já está. Vou tentar então falar com ele, apesar de nitidamente estar a tentar reunir e perceber como é que se vão proceder então. Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter aguardado. Eu perguntava-lhe o que é que aconteceu ao certo, se já tem essa informação e quais é que foram os principais danos. Bom, aparentemente um carro pesado a atravessar aqui a linha junto à estação de Alpedrinha terá ficado entre as cancelas que entretanto estavam a descer. Ainda não se apurou de facto como é que isso pode ter acontecido. Eventualmente terá entrado em pânico quando viu as cancelas a descer, quando estava a atravessar a linha, terá ficado até eventualmente preso entre as cancelas o carro, abandonou o carro pesado e passado uns segundos foi albarroado pelo comboio Intercidades, direção Covilhã-Lisboa, num embate muito forte. Pensa-se que o comboio naquele sítio andará a cerca de 100 km/h, por isso é um embate de facto de grande violência que levou a um incêndio imediato no carro pesado, que foi o único que incendiou também o comboio. Imediatamente esse incendiou-se de imediato, também com grande violência, e ficando o comboio imobilizado e vamos chamar os restos desse caminhão encostados a arder, cerca de 2 carruagens no meio centrais do comboio, tendo também propagado-se depois o incêndio essas 2 carruagens. Alguns minutos depois, felizmente, minutos mais que suficientes para a saída dos 84 passageiros, obviamente com a interajuda de entre todos e depois também com a entrada rápida dos meios de socorro e proteção civil, GNR, bombeiros, também chegaram muito rapidamente ao local, que facilitou depois de facto a saída desses 84 passageiros do lugar, vamos chamar, do sinistro. Há 4 feridos ligeiros a lamentar, o que, dada a violência do que aqui aconteceu, poderemos dizer que é, digamos, um mal menor e tendo em vista, de facto, a gravidade que podia ter sido também do ponto de vista de vidas. A linha vai ficar, obviamente, parada muitíssimas horas, provavelmente talvez mais de um dia, dada também aquilo que aparentemente ali está danificado, eventualmente na própria linha, obviamente nos carros, o próprio comboio ficou com 2 carruagens semi-destruídas, a primeira carruagem também bastante danificada, a máquina também bastante danificada, por isso acreditamos que vão ser trabalhos muito morosos agora para limpar esta linha, mas pronto, o mais importante é termos só 4 feridos ligeiros e aparentemente sem qualquer gravidade, e obviamente agora estamos na logística do encaminhamento com a CP a ajudar depois de uma triagem importante para percebermos se nenhum dos 84 passageiros estava como desaparecido, que seria obviamente uma situação de grande preocupação.
aparentemente todos foram registados, os números estão corretos relativamente àquilo que são os números que a CP nos transmitiu em termos de passageiros e, sendo assim, agora estamos nesta fase vamos chamar da distribuição. Os autocarros da CP também já chegaram para levá-los para estação ou de Castelo Branco ou eventualmente a Lardosa para poderem, os que assim entenderem, dar continuidade à sua viagem. Eu acredito que pelo menos um desses 4 seja o condutor do caminhão. Sim, tanto quanto apurei, sim, mas creio que também por pequenas correções, provavelmente quando saiu do caminhão, tem obviamente... alguma informação de como é que está o maquinista do comboio? Não há, posso lhe dizer que são feridos muito ligeiros de pequenas escoriações, por isso, desse ponto de vista, não creio que haja preocupação mais além do que possa ser, obviamente, a sua rápida recuperação. Sim, Sr. Presidente, que eu não quero prender mais tempo, sabe-me dizer quais é que são os bombeiros e a GNR que está aqui presente? Não, aqui está a grande parte do nosso centro de comando, porque temos, obviamente, todos os bombeiros aqui associados ao nosso comando concelhio dos bombeiros do Fundão, e também toda a estrutura de carros de socorro, ambulância e INEM também se juntaram, dada de facto a natureza do sinistro, mas também vieram carros de apoio de Castelo Branco imediatamente dentro daquilo que é a estrutura do CODOS. Muito obrigado, Sr. Presidente. O resto uma boa noite e boa sorte. Obrigado. E, portanto, as palavras do Presidente da Câmara do Fundão, que nos vai falando então daquilo que aconteceu ao certo neste acidente entre um comboio e um veículo pesado em Alpedrinha, no Fundão. Estavam cerca de 84 passageiros no comboio, sendo que 4 dos envolvidos neste acidente, entre o condutor do caminhão e também alguns dos passageiros, 4 deles ficaram então feridos, mas são, segundo o Presidente da Câmara, feridos ligeiros. Estas dezenas de pessoas que se vão juntando aqui à volta da estação de comboios de Alpedrinha estão à espera então que seja feita então a averiguação de que estão todos os passageiros aqui e que não há nenhum desaparecido, para então depois seguirem a viagem nos autocarros da CP, que já se vão juntando aqui à volta. Falámos com alguns dos passageiros que nos foram descrevendo o choque que viveram durante estes momentos, e é com eles que eu vou tentar falar novamente, apesar de que acredito que seja uma situação delicada e, portanto, poucos sejam aqueles que tenham capacidade para prestar declarações durante este momento em que aguardam por... Ora viva, muito boa noite, como é que se chama? Rodrigo. Rodrigo, o Rodrigo era um dos passageiros que seguia neste comboio. Sim, exatamente. Como é que me descreve estes momentos que acredito que tenham sido alguma aflição? Sim, foi assustador, claro. Íamos normalmente a conversar na viagem, quando ouvimos grandes trambolhões do comboio, olhámos para o lado e a carruagem estava a raspar em alguma coisa, inicialmente não consegui perceber o que é que era. Depois, quando o comboio finalmente parou, várias pessoas a gritar fogo, fogo, fogo. Só pensei em ir para a porta e sair o mais rápido possível. Felizmente acho que toda a gente conseguiu sair, só houve 4 ou 5 feridos ligeiros, certo? Mas foi realmente assustador. Eu fui o primeiro a sair para casa da minha carruagem, que acho que foi a carruagem que ardeu. E olhei para lá, estava tudo a arder, foi bastante assustador, mas felizmente correu tudo bem. Como é que as pessoas na sua carruagem reagiram? O que é que tentaram fazer neste momento de maior aflição? Pronto, normalmente nestes momentos é sempre um momento de aflição, não é? Toda a gente quer sair ao mesmo tempo, mas nem sempre dá. Por acaso até achei que as pessoas conseguiram se comportar como deve ser, saindo toda a gente, ninguém caindo, ninguém tropeçando. Depois saímos da carruagem e começámos a fugir para longe do comboio, tínhamos medo que pudesse rebentar alguma coisa. Portanto, acho que houve civismo por parte de toda a gente. Agora, neste momento que o pior já passou, como é que estão a viver este momento? Já passou pela triagem para perceber se estão efetivamente todos os passageiros? Sim, acho que estamos todos. Estamos agora só à espera que nos deem transporte para podermos ir para casa, que pronto, já passou algum tempo e só queremos é poder descansar e ir embora daqui, depois deste grande susto. Mas pronto, felizmente está tudo bem e esse é o mais importante. Muito obrigado e o resto uma boa viagem. E, portanto, são então os documentos de algumas das pessoas que viveram este choque
já que foi então uma colisão entre um comboio e um caminhão junto à Alpedrinha. Eu vou ver se consigo falar, entretanto, com mais alguém que me possa descrever estes momentos de maior aflição, mas efetivamente são momentos de maior tensão e são pessoas que estão realmente chocadas com aquilo que aconteceu e é um pouco difícil de tentar abordá-los. Eu vou, entretanto, tentar ver se consigo falar aqui com mais alguns senhores. Diga. Viva, boa noite. Como é que se chama? António Rodrigues. Sr. António, seguia então neste comboio, é verdade? Eu não vinha neste comboio, vinha a minha afilhada. E então? E como vivemos num país com gente muito inteligente, ela ia apanhar o comboio das 2 da tarde, o Intercidades às 2 da tarde. Só que esqueceram-se que a Universidade da Beira Interior e da Guarda e tal, que estão em férias e que vinham milhares de pessoas. Então só puseram 2 carruagens no comboio das 2 da tarde. Tivemos que voltar para a Alpedrinha e fui por lá agora no comboio das 7 da tarde que aconteceu este acidente. Porque ninguém se lembrou que há milhares ou milhões de pessoas de férias, das escolas e disto e daquilo, está a perceber? E então tinha 2 carruagens às 2 horas. Muito obrigado. Eu começo a perceber que então já há alguma movimentação e que vão então seguir viagem. O resto é uma boa viagem, uma boa noite. E portanto foi o choque deste comboio com o caminhão que então pôs em causa a viagem destas 84 pessoas que seguiam no comboio em direção a Lisboa. 4 dos envolvidos ficaram então com ferimentos ligeiros, mas a verdade é que já se procedeu à contagem de todos os passageiros e, ao que parece, estão todos neste mar de gente que se prepara então para seguir viagem neste preciso momento nos autocarros que a CP então, entretanto, disponibilizou para estes passageiros, que vão então ser levados até uma outra estação de comboios para que possam seguir a viagem. Foram momentos de susto que trouxeram também uma maior aflição, já que o caminhão incendiou-se automaticamente após o choque. Relembro que estamos em Alpedrinha, no Fundão, e portanto estamos a viver junto destas pessoas aquele que é um momento de choque, mas também de voltar à normalidade, já que todos os passageiros foram contabilizados e garantiu-se então que não há nenhum passageiro perdido. Relembro que eram 84 os passageiros que seguiam neste comboio que seguia da Covilhã com destino a Lisboa e que apenas 4 dos envolvidos no acidente ficaram com ferimentos, mas todos eles ligeiros, mesmo que após o choque tenha ocorrido um incêndio de imediato. A verdade é que todos conseguiram fugir das carruagens onde seguiam e ficar em segurança. As pessoas começam então a preparar-se para entrar nos autocarros, que os vão levar então para uma outra estação de comboios para que possam então seguir viagem. Falámos há instantes com o Presidente da Câmara Municipal do Fundão, que se mostrou bastante abalado com toda esta situação, mas ao que parece todos os trabalhos estão a ser desenvolvidos com a máxima calma e com a certeza de que tudo está a correr pelo melhor, mas a verdade é que a linha da Beira Baixa vai ficar interdita durante algumas horas ou, quem sabe, dias, segundo o Presidente da Câmara, já que estamos a falar de um acidente que trouxe bastantes estragos materiais, já que o caminhão ficou completamente destruído e também uma ou duas carruagens do comboio também o ficaram, até por causa do incêndio que entretanto deflagrou. As pessoas estão então a começar a ser encaminhadas para os autocarros e portanto não vou interferir neste momento. Algumas pessoas a ficar confusas com as informações
porque, como é óbvio, isto foi algo que trouxe constrangimentos. Relembro que foi um acidente que aconteceu junto à estação de Alpedrinha, no Fundão, um acidente entre um comboio que seguia entre a Covilhã e a Lisboa e que acabou então por chocar com um caminhão que se encontrava a tentar passar a linha, mas a verdade é que algo não correu como esperado e o caminhão acabou por ficar retido na linha, acabando por levar com o Intercidades que seguia então na direção Covilhã-Lisboa e que acabou por embater nesse mesmo veículo. Um dos feridos foi então o camionista que seguia dentro do veículo, mas também 3 dos passageiros. No entanto, o maquinista ficou ileso. Foram apenas feridos ligeiros, apesar de todo o choque que viveram, apesar do embate e do incêndio que deflagrou de imediato após o choque. A verdade é que para todos os efeitos, foram apenas 4 os feridos, o que, segundo o Presidente da Câmara Municipal do Fundão, é quase dado como uma sorte, já que o acidente foi tão grande. Começam então a entrar nos autocarros que os vão levar até uma próxima estação para então continuarem a viagem num outro comboio, e neste momento consigo perceber que as pessoas estão a dizer os nomes. As imagens que entretanto o Gonçalo nos vai mostrar são alguns dos passageiros a dizer quais é que são os seus nomes para que esta contagem seja então efetuada e que se garanta que todos os passageiros embarcam então nestes autocarros que os vão então levar, como eu dizia, a uma outra estação de comboios para que possam seguir viagem para o seu destino. Neste acidente então que envolveu um comboio Intercidades na linha da Beira Baixa, junto à Alpedrinha, no Fundão, e que acabou por chocar num caminhão que tentava fazer a travessia desta linha. Eu vou ver se, já que estamos na fila e as pessoas se preparam para então entrar nos autocarros, eu vou tentar ver se consigo falar com mais alguém. Muito boa noite. Como eu dizia, é um momento de choque para estas pessoas que, entretanto, não querem prestar declarações sobre o choque que viveram. Eu continuo a tentar falar com algumas das pessoas, apesar de não ser muito fácil, mas eu vou tentando. Relembro que foram apenas 4 as pessoas que saíram vítimas deste acidente. Muito boa noite. Como é que se chama em direto para a Beira Baixa TV? Olá, sou o João. Nós estávamos no comboio, depois tivemos uma travagem brusca e sentimos alguns barulhos de pum pum pum. Depois, quando o comboio estava parado, olhei assim para o lado para a janela e tínhamos um caminhão com os vidros todos destilhaçados. A primeira reação foi sair para o lado oposto, saímos todos e depois ficámos à espera dos bombeiros e da polícia e foi isso, basicamente. As pessoas reagiram com alguma aflição, acredito? Só uma mulher que está assim mais aflita, mas o resto do pessoal estava... Conseguiu manter a calma? Sim, conseguiu manter a calma, estávamos todos em fila e saímos todos em segurança, sem ferimentos, sem nada. Ainda bem, o resto de uma boa viagem. Obrigado. Agora, não sei se já tem alguma informação sobre para onde é que vai este autocarro, onde é que os vão deixar? Não, disseram só para ficarmos na fila, nós estamos agora na fila e estou à espera de informações. Ok, muito obrigado. O resto de uma boa noite. E, portanto, é isso que vamos tentando perceber, se já há alguma informação sobre para onde seguem estes autocarros, que vão deixar então os passageiros que seguiam neste Intercidades da Covilhã para Lisboa e que acabou então por embater num caminhão. Deste acidente há apenas 4 feridos a registrar, e digo apenas porque eram 84 os passageiros. Eram 84 os passageiros que seguiam neste comboio.
mas apenas 4 ficaram então com ferimentos leves. Neste momento estão então a proceder-se à retirada destes passageiros para os autocarros da CP, que vão então levá-los para uma outra estação, não esta de Alpedrinha, porque aqui a linha vai ser interrompida durante pelo menos umas quantas horas e quem sabe até uns dias. O Presidente da Câmara do Fundão mostrava-se preocupado com esta situação, mas a verdade é que foram alguns os estragos, para não dizer muitos, que ficaram na linha e, portanto, até que se proceda à limpeza da mesma, a linha terá então de ficar encerrada, pelo menos aqui nesta zona. Foi então, relembro que foi um choque bastante forte entre o Intercidades que seguia da Covilhã com destino a Lisboa e que acabou por embater num caminhão esse que ficou completamente destruído. E este acidente então que provocou de imediato um incêndio, mas que há apenas 4 feridos leves a registrar. E, portanto, entretanto, já obtive informação de que o autocarro que vemos nas imagens vai seguir para a estação da Lardosa, para que então os passageiros possam retomar a viagem num comboio diferente. Mas, pelas informações que obtive há momentos do Presidente da Câmara do Fundão, há de haver um ou outro que vá para a estação de Castelo Branco, para que então possam seguir viagem a salvo. Mas foi apenas um choque para estes 84 passageiros e também para quem conduzia o comboio e o caminhão, que então chocaram junto à estação de Alpedrinha, no Fundão. Relembro que imediatamente após o acidente acabou por ocorrer um incêndio nas imediações, mas há apenas 4 feridos a registrar destes 84 passageiros. Por aquilo que fomos percebendo, o caminhão estaria a tentar atravessar a linha de um lado ao outro. No entanto, ainda não percebemos ao certo o que aconteceu para que este ficasse preso exatamente em cima da linha e depois, claro, com o Intercidades a chegar a alta velocidade, que nesta zona deverá chegar a 100 km/h, acabou por embater no veículo que já lá estaria imobilizado, o que causou um choque de grandes dimensões. Mas por aquilo que fui percebendo, ao falar com os passageiros que seguiam no comboio, as pessoas conseguiram manter a calma, evacuar, e então o comboio foi evacuado com calma, sem registro de grandes ferimentos, a não ser 4 pessoas que ficaram então com ferimentos ligeiros, uma delas o condutor do caminhão. As pessoas continuam em fila e a pouco vão registando o nome para poderem então entrar nestes autocarros disponibilizados pela CP, que os levarão até outra estação, nomeadamente a Lardosa, onde seguirão viagem para Lisboa assim que possível, assim que lá estiverem todos e houver um comboio que os possa então transportar. Mas as pessoas ainda estão um pouco abaladas com toda esta situação, que já ocorreu há algumas horas, mas que continua a transtornar estas pessoas que, depois do choque que viveram, estão cansadas, tanto tempo à espera, mas foi o tempo necessário para se conseguir fazer a contagem de todos os passageiros e ter a certeza de que não havia nenhum desaparecido. Estão cansados, mas vão permanecendo nestas filas para que possam então ser encaminhados para estes autocarros. Consigo ouvir uma das passageiras a pacificar a família.
dizendo que está tudo bem, que não está ferida e que vai, entretanto, seguir viagem. Vou tentar então falar com mais um senhor para perceber como é que foram vividos estes momentos de algum pânico. Boa noite. Boa noite. Posso falar consigo? Pode. Viva, boa noite. Como é que se chama? Mi chiamano Di Stefano, ma non sono italiano. Pronto, o senhor é italiano, mas fala português, correto? Falo português. Ainda bem. O senhor era um dos passageiros que seguia então neste Desculpa, comboio? está a confundir-me. O senhor está no céu, não sou eu aquilo. É verdade. Mas era um dos passageiros que seguia neste Estive comboio? no comboio. E como é que viveu estes momentos de... Eu com tranquilidade, mas vi gente que correu, olha, caiu e magoou-se. Eu saí tranquilo, ainda pessoas que tentaram correr para atrás, eu disse, não, por ali há fogo, vamos para a frente. E saímos, todos bem. Uma pessoa vi que magoou-se no comboio, foi assistida, depois que saiu, mais ou menos isso. E todas as pessoas, ou na sua maioria, as pessoas que seguiam na sua carruagem, saíram com calma e conseguiram sair Sim, ilesos? saíram com calma, sim. Havia fogo, já havia-se fogo atrás de nós, mas saímos. Depois ouviu-se explosão, acho que 3. E como disse, fogo, mas estamos vivos, por E enquanto. sabe como é que vai ser o resto da sua noite? Como é que vai chegar até ao destino? Sei, eu estarei no estação Santa Apolónia. A Santa vai cuidar de mim. Já não, sabe como é não que há o senhor vai problema. chegar lá? De autocarro. Já sabe se vai diretamente para Santa Apolónia ou se o vão levar para outra Devo ir estação? para Santa Apolónia. Espero que eles vão até Santa A Apolónia. informação que fui obtendo é que estes comboios, estes autocarros, aliás, vão até a Lardosa e lá seguirão para Lisboa. Da minha parte, tudo bem. O pior já passou. Eu quero chegar em Lisboa, Santa Apolónia. Quando vou chegar, tudo bem. Da minha parte, não há pressa. Muito obrigado pelas suas declarações. Tudo de bom, de seja. E, portanto, as pessoas vão mantendo a calma agora que o pior já passou, já não têm grande preocupação se quanto tempo vão demorar até chegar a Lisboa e como é que o vão fazer. O senhor com quem falámos há momentos achava que este autocarro seguia diretamente para Santa Apolónia. No entanto, ao saber da notícia de que apenas seguiria até uma outra estação de comboios para depois então ser encaminhado para Lisboa, não mostrou qualquer preocupação com o mesmo, até porque o pior já passou e ele só quer chegar a Lisboa, seja de maneira for, e quanto tempo isso demorar não importa. Para quem possa ter chegado mais tarde, eu relembro que estamos a falar de um acidente que ocorreu entre um comboio intercidades que seguia desde a Covilhã com destino a Lisboa e que então terá chocado com um caminhão que estava no meio da linha, junto à Alpedrinha, no Fundão. O choque desencadeou também um incêndio, no entanto há apenas 4 feridos a registrar e eu relembro que disse apenas 4 porque eram 84 os passageiros deste comboio, mais o maquinista e o motorista do caminhão. A verdade é que, por aquilo que fomos percebendo, o maquinista terá saído ileso e claro que um dos feridos terá sido o maquinista do caminhão. O Gonçalves está a mostrar neste momento o autocarro, pois será o primeiro autocarro a sair com direção à Lardosa, em direção à Lardosa, que levará então estes passageiros para que de lá possam seguir viagem para o destino que já tinham em mente. São quase uma centena de passageiros que viram a sua viagem interrompida por um acidente, mas pelas declarações que fomos percebendo, e cá vão eles, neste momento estão a seguir muitos dos passageiros já em direção à Lardosa, contentes, a acenar, a dizer adeus à Alpedrinha, a terra onde sofreram o acidente durante esta tarde.
mas seguem contentes, pois o pior já passou e agora resta seguir em segurança em direção a Lisboa. Um acidente então que trouxe apenas 4 feridos ligeiros, o que é uma sorte para a quantidade de pessoas que seguiam no comboio, quase uma centena de pessoas. Já para não falar de que, além do choque entre o comboio e o caminhão, houve também um incêndio que ocorreu de imediato, logo após algumas explosões, por aquilo que os passageiros nos foram descrevendo. O segundo autocarro começa neste momento a ser preenchido por mais uns quantos passageiros. A fila vai ficando cada vez mais pequena e os passageiros mais aliviados por estarem finalmente a regressar ao seu destino final. Não diria de imediato, pois estes autocarros apenas seguem para uma ou outra estação para que possam então ser encaminhados de comboio para a localidade de destino, mas as pessoas a pouco e pouco vão deixando Alpedrinha, a terra onde infelizmente sofreram este acidente, mas com bastante calma, agora que o pior já passou. Apesar do susto, por aquilo que fomos percebendo, os passageiros conseguiram manter a calma e sair com alguma tranquilidade para o lado contrário daquele onde se encontrava o caminhão em chamas. E agora que conseguiram ultrapassar este primeiro choque, já estão mais tranquilos, apesar de que a noite ainda vai bem no início para estes passageiros que seguem nestes autocarros até uma outra estação de comboios para que possam então depois seguir viagem com destino a Lisboa. Este é o segundo autocarro que vai sendo preenchido por estes 84 passageiros que seguiam no comboio da Covilhã, o Intercidades, que seguia da Covilhã em direção a Lisboa e que infelizmente acabou por ter um final um pouco diferente, um pouco não, muito diferente daquele que esperavam, já que colidiu então com um caminhão e, portanto, neste momento já estão todos mais calmos e vão sendo então encaminhados para os autocarros, onde terão de dar o nome para terem a certeza, para as autoridades terem a certeza de que os 84 passageiros estão então a salvo dentro do autocarro para seguir viagem para uma outra estação de comboios, de onde seguirão para Lisboa. Já consigo ver alguns sorrisos de alívio por estarem finalmente a deixar Alpedrinha e seguirem em direção a casa depois deste choque. Quando aqui chegámos estava um ambiente bastante pesado, com o Presidente da Câmara do Fundão um tanto preocupado com a situação que se via aqui. Eram quase uma centena de pessoas que se juntavam aqui na descida que vai para a estação de Alpedrinha e que estavam então a ser identificados e contabilizados para ter a certeza de que os 84 passageiros estavam a salvo e que não havia ninguém perdido nos restos deste acidente. E entretanto foram colocados numa fila para que pudessem ser encaminhados para os autocarros que entretanto estão a ser enchidos para tirar então a população de Alpedrinha para uma outra localidade, no caso Lardosa,
para seguirem em direção a Lisboa. Estes que estamos a ver são os últimos passageiros do Intercidades com destino a Lisboa, que colidiu com um caminhão e que após algumas explosões se incendiou, mas que estão agora a salvo e aos poucos a voltar para Lisboa. Este autocarro ainda tem espaço para levar os últimos passageiros que aqui se juntam para seguir em direção à Lardosa. Como eu dizia, portanto, são os últimos passageiros que estão à espera de entrar neste autocarro que os levará até à Lardosa, onde certamente irão entrar noutro comboio para seguir viagem até a Lisboa. Relembro que são passageiros vítimas de um acidente, de uma colisão entre um Intercidades que seguia da Covilhã para Lisboa e que chocou com um caminhão, que entretanto também se incendiou, mas que destes 84 passageiros apenas 4 ficaram com ferimentos leves, mas já estão todos a serem encaminhados para este autocarro e seguirão viagem até a Lisboa, que era o destino final deste comboio. Pode entrar, Maria Cabecinha. Isabel António. Pode entrar, Maria Rosário Zacarias. Acha que ficou Maria Barbento? Maria Barbento.